Boa noite, Jean Hanson. Bem-vindo ao episódio 7 de State of Ether. Isso aí, muito prazer, Ricardo Pedroni. Vamos falar sobre NFT. NFT, cara, eu não conheço esse assunto. Acho que é um pouco mais escondido, né? É um assunto menos falado sobre, ou é muito falado sobre já? Esse é um assunto muito obscuro, só do pessoal só do pessoal que está Deep conectado na Web3. internet que sabe isso aí. Polêmico esse assunto, hein, Jean? Polêmico. Hoje falamos sobre vários detalhes de NFT, o seu papel no Web3 como um todo, nossos pontos de vista pessoais. Acho que podemos chegar também, né? Nossas visões do que é Web3, inclusive Web3, NFT, e inclusive o que nós enxergamos como um futuro do NFT. Então, um prazer ter você mais uma vez conversando sobre o mundo de Web3. Tá difícil diferenciar Web3 e NFT aqui, hein? Mas o mundo do Web3 e especificamente o assunto NFT já. Maravilha. Então, bora lá? Bora lá. Acho que é legal, né? A gente está dentro aí né, você falou bastante de Web3. A gente está aí na segunda onda, né, de inovação de Web3. Né? Então a gente falou no último episódio, se você não ouviu, não assistiu, já está no ar, sobre DeFi, finanças descentralizadas, né, como que remover os intermediários, né, de banco e tal, de todo o sistema financeiro para colocar na blockchain e fazer isso de forma descentralizada. A gente deu vários exemplos e tal. E uma outra onda foi a onda dos NFTs. Ano passado explodiu, né? Teve bastante matéria, né, nos portais e tal. Então, de alguma forma, as pessoas ouviram falar, ou muita gente até participou comprando, lançando e tal. Então, foi um onboarding muito grande de muitas pessoas no universo Web3, né? Eu acho fantástico. Antes de a gente entrar nos detalhes, tanto as opiniões pessoais quanto acho que mais os detalhes técnicos e assim, um pouco mais criteriosos sobre NFT, uma coisa que eu achei interessante no NFT, e acho que eu até vou começar um pouquinho sobre esse lado aí, que eu acho que NFT, independente da opinião individual de cada um, independente das nossas opiniões logo em seguida, uma coisa que a gente pode destacar do NFT é que ele ajudou muito ao movimento, à visão, o paradigma Web3 entrar um pouquinho mais em voga, um pouco mais mainstream. Então, eu trabalho com a área já há 3 anos, mas conheço o assunto um pouco mais, e eu não sei já se você, na mídia principal, teve essa surpresa assim. Eu lembro algumas coisas sobre Bitcoin ao longo do tempo, eu não recordo nenhuma vez ouvir falar sobre Ethereum ou alguma blockchain, e ano passado, eu lembro que foi quando teve a venda do Beeple lá por 69 milhões, acho que foi em fevereiro, março, não lembro agora, mas eu lembro que o Fantástico noticiou isso aí. E eu nunca assisto Fantástico, cara, por coincidência eu tava ouvindo um dia desses aí, o que é um NFT? Eu falei, caralho, velho, Fantástico falando sobre isso. Sim. Aí comecei a pensar, puta, cara, será que essa área que ele trabalha aqui finalmente vai começar a ser um pouco mais assim, falado sobre, um pouco mais entendido? Então, uma coisa, no mínimo, que a gente tem que dar mérito ao NFT, como até diria, um movimento, né, uma onda, sei lá, eu não chamo mais aqui, mas que ele ajudou, no mínimo, a tornar isso aqui tudo um pouco mais entendível pela massa crítica de pessoas. Com certeza. A mídia convencional lá, ela estava mais acostumada, né, falou bastante sobre criptomoedas, geralmente acabando num tom um pouco mais negativo, sempre trazendo mais aqueles clichês, né, de tipo crime, lavagem de dinheiro e assim por diante. Bitcoin, mas tava ali na mídia, tava sendo falado e tal, e esse era o foco. E todo o universo, né, Web3 e tal, até, né, já tinha DeFi, já tinha motivo para ser falado, assim, tipo, números, umas proporções de usuário, de movimentação, tipo, gigantes para você negligenciar esse tipo de coisa, né? E não tinha sido falado. Mas aí quando, né, vendeu o primeiro NFT, assim, com essa quantidade de valor, com essa escala, aí acho que não tem como, né? Porque, putz, realmente você está vendendo uma imagem por milhões. Então, tipo, tem alguma coisa aí que está acontecendo e aí não teve como não falar, né? Realmente
foi muita gente indo atrás também. Eu acho que o NBA Top Shot foi um dos que os caras conseguiram executar com uma maestria muito boa, que é basicamente vender clips, né, dos jogos com tratamento, né, eles empacotam lá os clips e tal e vendem, né, para os fãs. Também teve um resultado incrível, assim, então eu acho que não teve como a mídia ignorar isso, né? Não falar sobre isso. E acho que em parte disso, um ponto que acho que nós combinamos um pouco mais à frente lá, mas o que eu acho interessante em NFT, e por que eu acho também que a mídia trouxe um pouco mais a voga NFT versus DeFi, é porque o NFT ele é um pouco mais entendível, né? Mas ele é um pouco mais entendível nesse formato que a mídia te vende, né? Que existe uma obra de arte, que todo mundo sabe que é uma obra de arte, sabe que é um Picasso, essas coisas assim. Mas agora existe essa versão digital dessa obra de arte. Essa geralmente é a analogia básica. Então, imagina que você pega um Picasso e você digitalizou o Picasso, e existe alguma forma, não importa muito, mas existe alguma forma de comprovar que aquele Picasso é aquele Picasso digital. Enfim. Então, e as pessoas... É um conceito que não é muito longe da nossa realidade. Mas, qual que é o meu... Digamos, vamos começando a falar um pouquinho mais sobre essa parte do entendimento e algumas questões... É que ficou muito por isso, né? Tem, acho que muita gente em muitos outlets, especialmente esses mais mainstreams ou mais. Assim. O próprio Fantástico, ele até que fez uma coisa decente explicar o que é NFT. Mas sim, foi aquela explicação que certamente nunca se importou de aprofundar, porque o assunto deles não é isso, e eles também tentam atingir um monte de gente, e geralmente isso não é o assunto que importa. Mas ficou muito na cabeça da galera que, pensa em uma obra de arte, ou às vezes até, nem sei se é arte, é só um desenho, coisa assim, mas que é uma versão digital onde existe uma certa garantia de quem é dono e quem criou aquilo lá. E meio que o NFT para muita gente morreu nesse critério, e acho que parte do que nós vamos falar sobre as polêmicas que existem é porque acho que a ideia geral que consolidou com muita gente é isso. NFT é uma arte, de certa forma, no blockchain. Perfeito. Acho que essa foi... a primeira definição, porque é natural, né, quando surge uma tecnologia que o primeiro use case seja vinculado com a própria tecnologia, né? Então, como, né, você olhava para todo lado, e até hoje ainda é muito colecionável, é muito arte e tal, acabou se vinculando. NFT é arte digital, né? Mas isso a gente vai ver que é muito mais profundo que isso, é muito mais amplo, né, a utilização. E acho que um outro fator também, né, um fator cultural, que eu daí vou falar por mim, mas não sei se você se identifica, que existe uma geração, até o pessoal mais jovem ou até o pessoal mais de game, que já estava acostumado a comprar itens digitais, sem ser NFT, né? Então, dentro dos jogos, muita gente já comprava itens e, né, um mercado que movimenta milhões. Então, essa cultura para essa geração, para esse pessoal que dia a dia faz isso, né, que vivencia isso, era algo muito natural quando, né, teve essa virada de chave. Putz, agora eu consigo, né, comprar um item digital que vai ser... né, onde o certificado de propriedade vai ser num ambiente neutro, o ato de comprar foi muito mais natural, né? Então, do tipo, putz, isso aqui é legal, eu quero para mim, né? Não é nem tanto a questão da tecnologia, mas essa cultura, assim, né? Já era algo meio óbvio para essa geração. Assim, ninguém ficava perguntando, mas por que você vai querer ter um JPEG que você pode copiar e colar e salvar no seu computador? Para essa geração já não, tipo, eu quero ter para mim, assim, né? Então era muito mais claro que foi o choque cultural com quem não vivencia essa cultura mais game e tal, que no caso eu não vivencio essa cultura, assim, eu entendo a tecnologia, mas para mim em alguns pontos tal, ter alguma arte seria eu me conectar muito com o significado daquilo, não muito como colecionável, assim. Mas E só até um adendo ali, que acho que isso a gente vai levantar mais uma vez depois, mas é interessante que existe uma certa dicotomia se for do pessoal de gamer, né? Então, existia esse movimento já de justamente pega lá jogos que em CS, o TF, etc, que
você tem skins, que eles chamam, né? Então, muitas coisas que são meramente cosméticas, são coisas visuais apenas, onde as pessoas podem comprar aquilo lá e aquilo deixa uma cor diferente, um desenho diferente de uma arma, por exemplo, no jogo. E não afeta o jogo de forma alguma, é só meramente visual. E tem itens que vendem por milhares, não sei, não acompanho muito esse mundo, mas deve ter alguma venda por milhões, não sei, mas eu sei que muitos milhares existem alguns itens lá. E logo mais falo sobre isso aí, mas curiosamente, uma das tribos, sentindo velho quando eu falo tribos, né? Uma das tribos que mais teve problema com NFTs e continua tendo muito problema com NFT é o mundo de gamers. Mas já falamos sobre isso. Eu queria fazer sabendo que acho interessante o exemplo que você levantou sobre justamente vir já dessa base de galera que já entendia que era você colecionar alguma coisa digital. Perfeito. Mas como que a gente define NFTs? Então, se não é necessariamente uma arte digital, o que é de fato NFT? Então, NFT, entrando, né, na definição que a gente já deu de blockchain e registros públicos e tal, é um registro único que está associado a um dono, né? Então, qualquer informação digital que está gravada nesse blockchain, né, em alguma blockchain, geralmente no Ethereum, pode ser Solana, pode ser outras blockchains também, está associado com você naquela data específica, isso significa que aquela informação digital, aquele asset digital, ele é seu. Então, basicamente é isso, né? Uma tecnologia de propriedade digital, né? Então, o que se desenrola disso, a consequência disso é que as pessoas, uma vez que você tem aquela escassez, ou seja, só existe um registro da posse daquele arquivo digital, daquela arte, de qualquer informação digital, aquele texto, vídeo, podcast, qualquer coisa que tiver registrado, naturalmente, isso já é algo, né, da natureza humana, alguém vai querer ser dono daquilo e aí um mercado em torno daquilo se cria. Aí a gente pode entrar no porquê que as pessoas valorizam as coisas, mas daí não é NFT por si só. É um colecionável, um cartão, uma camiseta assinada pelo Ronaldo, por que vale mais que uma que também é assinada, mas é uma cópia, né? Tem uma que é assinada na hora, tem outra que é assinada, mas daí faz parte de uma coleção, e tem outra que não é assinada. Por que uma vale mais que a outra se você só vai vestir a camiseta e vai... Então, esse tipo de reflexão é importante para a gente entender, né, e separar o que é a tecnologia base. Bom, aqui a gente tem um Excelzão, o velho Excel. Famoso Excelzão, o Excel mundial. O Google Sheet o mundo inteiro simultâneo, né? Exatamente. Então você tem lá, tem a sua identificação, o seu registro, e ele é seu. Pronto, é um cartório na nuvem lá que a gente registra. Essa é a tecnologia, essa é a disrupção, né? Isso não era possível antes. E o que se desenrola disso, aí são outras conversas. Cara, você falou tão bem, e acho que esses pontos são tão relevantes que eu vou basicamente repetir tudo que você falou, cara. Talvez um pouco mais a visão minha de engenheiro, mas são pontos que são extremamente relevantes as pessoas entenderem, porque eu acho que até hoje muita gente não entende isso aí. Então, quando a gente fala de NFT, vamos falar sobre tecnologia agora, tá? Puramente tecnologia. NFT, como já falou, e eu reforço esse ponto, pensa o seguinte, existe um ID, mas como o ID fosse teu RG, por exemplo. Teu RG e tem lá, vamos supor que tem um número de série de cara, você compra um Cheetos, o Cheetos tem um código de barra, lá tem um número de série, e basicamente o NFT é o quê? Ele está associando o teu RG com o código de barra daquele Cheetos, falando, esse Cheetos é do João. Fim. É isso. Uhum. Se aquilo era Cheetos, se aquilo era uma arte, se aquilo era alguma coisa, não importa. Na verdade, é a associação entre alguma coisa que identifica um usuário específico. No caso de blockchain, isso é tipicamente um endereço, né? O endereço da tua carteira, por exemplo, associando aquilo lá com aquele item que aquilo representa. Mas no nível do blockchain, isso é absolutamente nada, geralmente. Assim, é só um número associado a uma pessoa que é dona daquele número. Fim. E tem um terceiro elemento que acho que é importante, que é o timestamp. Então, esses dois vinculados com timestamp também, porque pode surgir o mesmo registro, lógico, daí vai ser uma outra assinatura, digamos, e um outro timestamp,
E daí pode ser, putz, mas essas duas informações, é o mesmo vídeo, sei lá, a mesma arte, os dois estão aqui. De quem que é o dono? Daí. Mas você nem precisaria na prática, né? Agora voltando ao lado técnico lá, porque você tem o contrato que é genuíno, que é o verdadeiro contrato daquele NFT, né? Então, vamos supor, porque, assim, os contratos NFTs, pega lá as coleções grandes, ou seja, alguma coisa que eu podia estar agora nesse instante lançando um contrato NFT, demora 30 segundos para fazer isso aí, qualquer um pode fazer, se você entende nesse mundo, qualquer um faz isso aí, mas o que comprova que o teu é o verdadeiro, é de uma edição do verdadeiro, nada mais é que você apontar e falar assim, quem que é o dono de tal NFT, baseado em qual contrato está aquele registro. Só isso. Então, mesmo que alguém pegue lá e fale assim, copio todo o Bored Apes, faço todas as imagens copiadas e tudo mais, se o contrato base não é o mesmo, já é suficiente para comprovar que aquilo não é o verdadeiro, aquilo é uma cópia do verdadeiro. Uhum. Então, eu até diria que, assim, no fundo é isso, se fosse adicionar um terceiro elemento, eu diria que o contrato em si seria esse terceiro elemento. Assim, qual que é o endereço do contrato para depois saber de tal ID, de tal edição do NFT, por exemplo, quem que é dono daquela edição específica. Eu digo mais na linha de uma das... E aí o pessoal tem razão, assim. Muita gente de artes, né, pessoal de ilustração, designer e tal, é muito contra NFTs, até por não entender muito bem e por ver assim mais a superfície, o que está acontecendo, muito golpe, muito, enfim, todas essas questões. Mas tem um problema que muita gente vai lá no sei lá, Behance, no ArtStation, nessas redes sociais, plataformas de divulgação de conteúdo de design, né, de arte, copia e lança como NFT. E aí, é óbvio, a gente está num momento de transição, né, do tipo off-chain para on-chain, né? Daqui a pouco tudo vai ser on-chain e quando você publicar uma arte na sua rede social, no seu ArtStation lá, na sua Behance, ele já, de forma transparente, já vai para blockchain, né? Então, essa era uma das coisas que eu conversava, assim, tipo, como é que eu provo que essa arte é minha de fato, né? Você já tem um outro lá, tipo, você tem que mintar antes. Você tem que, tipo, para ser provado, por exemplo, na justiça, para ser aquilo ali um recurso ali, você fez uma arte foda que vale bastante e tal. Se você mintou antes, né? Você mintou antes e tem uma empresa usando como comercial e tal, você nem precisa isso é meio polêmico, né? Isso não está na legislação, mas em um processo, digamos, você poderia usar, eu mintei antes aqui na blockchain, no dia tal, horário tal, então é meu, né? E eles estão usando, eles podem até ter mintado, mas foi depois eles estão usando algo que é meu. Então, isso é uma prova irrefutável, assim, né? Não entendi. O timestamp, porque é um ponto válido, até porque quando você vai criar o contrato, vai mintar, isso necessariamente vai ter um momento de tempo para isso, né? Então, consequentemente, realmente vai ter assim, esse aqui foi o primeiro desse cara aqui, mesmo que existem dois, e seja contratos separados, fica mais fácil de saber quem é quem, mas com certeza você vai saber assim, não, esse com certeza acabou vindo antes, né? Mas até para fechar essa parte, um dos argumentos que eu vi, assim, um argumento um pouquinho mais sofisticado, assim, até de blockchain em geral, assim, mas era no contexto de NFT, era de que você já consegue assinar digitalmente e manter de forma distribuída arquivos, que a gente chama de torrent, né? Existe já essa tecnologia, tipo, blockchain com essas tokens é mais para você especular financeiramente. E aí não. Então, a diferença de um peer-to-peer para uma blockchain é exatamente o timestamp. Então, você conseguir associar a informação com a assinatura digital e aí ela vai estar nos blocos naquele tempo. Então, você consegue marcar naquele momento que eu assinei nesse momento, então o que vier para depois todas as blockchains funcionam assim, né? Bitcoin, você sabe que é seu porque você assinou lá atrás, então tem isso. Então, essa é uma diferença interessante, assim, só que é um pouquinho mais técnica mesmo.
Duas últimas coisas que eu ia falar sobre alguma coisa, na verdade, que eu ia falar um pouco mais técnico, porque muita gente fala de NFT como um todo. Na prática, quando a gente fala de NFT, pensando no lado mais técnico, existem dois padrões, um mais famoso, um pouco menos famoso, de como que eles são regulados. Então, quando a gente fala de contratos, tem um contrato padrão chamado ERC-721, que é um NFT clássico lá, e hoje em dia tem uma segunda versão um pouco menos famosa, mas já sendo usado bastante também, que é o ERC-1155. Então, são dois padrões que assim, as funções que existem, etc., elas são meio padronizadas, e é por isso que o OpenSea, por exemplo, consegue aceitar coleções novas lá de forma tão fácil. Por que então eu consigo passar de um lugar para outro? Porque assim, os contratos são muito similares, mesmo que sejam NFTs diferentes, mas as chamadas funções lá do mais técnico ali é muito similar, muito modular a como um funciona para o outro. Então, tem muitas similaridades pelo fato que segue esses padrões. Perfeito. Um adendo só, o OpenSea é um market, né, para quem não conhece, um marketplace de NFTs, é o mais popular, é o que mais cresceu, é o que realmente dominou até então o mercado. Então, se entrar lá no OpenSea, você vai ver trocentas coleções lá. Bom. Uma coisa que eu ia fazer, Jean, acho que antes de falar essas possibilidades de NFT como um todo, e acho que é bom logo no começo, a gente já começou isso aí a desmistificar, mas podemos desmistificar um pouco mais essa questão do NFT. Então, se alguém fala que NFT é arte na internet, é arte que eu posso copiar, etc., NFT não é isso, tá? Isso é um caso de uso de NFTs. Então, um caso de uso que pessoas querem comprovar algum tipo de registro, como o Jean bem colocou, algum tipo de de ser ownership, de ser dono daquilo lá, e também de quem criou, por exemplo. Isso são coisas que o NFT é super útil, mas não apenas para a arte. A arte é uma das aplicações e uma das aplicações mais fáceis de fazer isso. Então, falando agora em termos de controvérsia, né? Então, como a maior parte da galera acabou conhecendo o NFT por isso, e até hoje, assim, geralmente as pessoas, quando elas falam NFT... Desculpa só te interromper, acho que é um ganchinho legal da última parte, assim, que eu acho que até falei em algum episódio, que é a analogia com MP3, né? Então, MP3 foi muito vinculado a MP3 é música. MP3 é música. Talvez até hoje tem gente que pensa que isso, mas calma, MP3 era usado para música, né, trocar, comprar, enfim, mas MP3 é um formato, é uma tecnologia de áudio, né? Então, você manda um áudio no WhatsApp, sei lá, um MP3, assim, um podcast. Não posso mandar voz por MP3, né? Não posso isso, assim, pode Pode fazer, você tem toda uma indústria em volta, daí, lógico, outros formatos, não só MP3, são melhores que MP3 e tal, mas né, só fazendo essa analogia que nasceram em torno dessa tecnologia de se mandar áudio e tal, e trocar áudio. Então, é basicamente isso, né? Então, NFT é uma tecnologia de propriedade digital, né? De criação de propriedade digital, que o primeiro uso de caso, né, estratosférico foi artes e colecionáveis, mas a gente vai ver isso se expandindo para vários outros use cases. Bom, eu gostei bastante dessa analogia, realmente, novamente, MP3 é vamos falar, de uma certa forma, uma plataforma para esses casos de uso, né? Ele é um modelo onde podemos fazer coisas em cima. Claro, nesse caso mais de áudio, mas posso fazer voz, posso fazer um monte de coisa, mas acho que muita gente acaba confundindo realmente com essa aplicação específica. Versus também NFT que, é arte digital, E daí também chama de arte, daí vê aqueles desenhozinhos lá cara, desenha um pinto lá, pô, isso não é arte, que absurdo, então, velho, não é culpa da tecnologia, então você ouve muito, odeia NFTs, velho, você odeia matemática, assim, você não tem, aquilo não tem opinião, cara, aquilo é uma tecnologia meramente. Agora, os usos que as pessoas dão aquilo lá, beleza. E acho que podemos começar ao lado mais polêmico, né? Então, Jean, qual que é o seu take aí sobre artes, NFTs dessa versão de artes valerem milhares, milhões, vários milhões? Eu penso bastante sobre isso, assim, né? Até fico meio dividido, assim, né? Eu acho que tem os projetos que são lendas, então, tipo, daqui 50, 100 anos vai ser, tipo, cara, os primeiros projetos NFTs que criaram umas comunidades que, putz, vamos pegar lá os CryptoPunks, os Bored Apes, que eu imagino que eles não vão morrer, assim, de uma hora para outra, ou seja, eles vão
se tornar um movimento cultural mesmo, né? Uma comunidade que vai se expandir culturalmente. E isso vai produzir filmes, vai produzir documentários, vai produzir aplicações, tudo em torno disso, vai ser criado um ecossistema em torno dessa tecnologia, dessas tokens, e esses tokens vão ter acesso privilegiado em todo esse ecossistema, né? E isso, imagine, né? Por exemplo, a Madonna acabou de comprar lá um Bored Ape, o Neymar tem. Então, imagine um evento onde, né, os famosos Bored vão lá, apresentam e só quem é dono pode participar. Putz, pra quem é fã, sei lá, quanto que vale isso? Milhões mesmo. Então, provavelmente, ou você vai ter um filme e quem tem o token vai poder participar né, como um protagonista, não, um coadjuvante lá, sei lá, alguém que vai aparecer ali 5 segundos e tal, na pracinha sentado, ou até falar alguma coisa, sei lá, alguma coisa nesse tipo que, cara, quanto que... Então, é um acesso muito, muito exclusivo que só faz sentido se realmente existir toda essa aura em torno, né? Esse ecossistema, essa cultura criada, que eu acho que esses blue chips, esses projetos mais bem estabelecidos vão conseguir criar ao longo de vários anos, né? Então, a tendência é que esses tokens, eles, lógico, vão oscilar naturalmente, né, com o mercado, mas eu acho que a tendência é que eles façam sentido o valor, né? Agora, esses são literalmente 0,1% dos projetos que vão conseguir alcançar esse nível de né, genialidade, de maestria, assim, para criar algo no longo prazo mesmo. Porque a maioria, né, dos projetos, né, é muito fácil você lançar você vai lá, desenha, cria lá uma coleção inteira e minta e está disponível para comprar, né? Então tem algumas pessoas que conseguem ainda fazer um marketing, eu vejo, né, bastante gente fazendo marketing e tal, que a gente vai fazer, vai acontecer, mas boa parte desses projetos... Bot NFT, cara, não sei se... cara, tanto no Insta quanto no Twitter, não sei se tem isso também, cara, bot NFT, velho, puta que pariu, cara, que eu recebo dele, pô, essa coleção, essa aqui vai ser o próximo a valorizar. Muito, parece que os caras realmente, eles... em pouco tempo eles já se adaptaram e criaram um bot e tal. E toda vez que eu posto no Instagram e marco, né, coloco a hashtag de NFT, já pula ali os botzinhos e tal. Ou DM também, bem chato, inclusive. Então, eu acho que a gente tem, né, um power law ali que, tipo, poucos ali vão conseguir alcançar, né, fazer valer o valor do token, mas boa parte vai literalmente a zero mesmo. Boa. Eu mais nu e cru aí, cara. Eu acho que sim, 99% plus especulativo pra caralho. Assim, comprei agora por X, espero ganhar 3x, 10x, 1000x em pouco tempo. E eu acho que o mercado, por enquanto, tá absorvendo para muita gente essa possibilidade, né? Pela web de novidade, cara, algumas coisas por sorte, mas, assim, eu não vejo os valores que existem atualmente sendo sustentáveis a longo prazo. Não acho uma coisa que se mantém, assim, eu acho que mais 2 anos essas coisas tendem... Eu acho que os projetos vão continuar existindo. Eu acho muito legal o ponto que você levantou aqui. Os projetos que vão ter valor, isso para mim, sem sombra de dúvida, considerando NFT de arte, eu chamo de arte / comunidade, né? Porque eu acho que esses projetos agora que têm esse sucesso, como você falou, é muito também uma sensação de pertence, né? Então, putz, eu sou uma das, cara, 10 mil pessoas, menos 10 mil minus, né? Porque no máximo 10 mil pessoas vão ter um Bored Apes, ou o CryptoPunk também acho que era 10 mil, não lembro agora. Mas enfim, é um número restrito de pessoas, e sinceramente, NFTs, se for pegar um atributo que vale para qualquer NFT, seja para arte, seja para NFTs de outras coisas, o que importa justamente é a escassez, né? Você tem um número limitado de unidades de dada coisa.
seja uma unidade, seja 1 bilhão, mas existe um número limitado porque você está intencionalmente introduzindo essa escassez digital, por razão, seja de apreciação de arte, seja apreciação de comunidade, seja controle de estoque, não sei. Mas eu acho que esses projetos têm chance realmente de continuarem, se as pessoas que estão por trás, ou a comunidade que está ao redor, continuar produzindo formas daquilo ser ter valor ainda. Então, como você falou, festas, cara, enfim, não é minha expertise, mas mas que continue dando essa sensação de pertence e valor para a pessoa. Tipo, paguei caro nesse troço aqui, talvez no futuro vai ter até versões com mensalidade, sei lá o que, mas que justamente a pessoa fala, não, vale a pena porque, cara, os atributos, as coisas que você ganha com isso aqui são muito massa. Mas se vale 68 milhões de dólares, eu não pagaria 68 milhões de dólares em um NFT de arte dessa forma, né? Então, essa é a opinião pessoal. Mas deixa eu fazer outro extremo também, porque eu acho que tem muita gente que só fala assim, e isso continua falando de NFT de arte, né? A galera mete pau e fala assim, isso é absurdo, isso é lavagem de dinheiro, blá, blá, blá. Cara, eu acho que tem muita coisa que é muito suspeita, muita coisa vai ser errada, mas como qualquer área, assim, dinheiro normal, você compra droga com dinheiro normal também. Ninguém fala, porra, dinheiro não serve pra nada porque você compra droga lá. Não é isso que... Não é o caminho a se seguir. O que eu acho e o que eu defendo nesse lado de arte, inclusive, que quando a gente vai na internet e você ouve uma música gratuitamente, hoje em dia você pode ver no YouTube, tá ali gratuitamente, mas você sabe que tem anúncio ou você está pagando no YouTube, né? De alguma forma está monetizando. Você está vendo no Spotify, ou você está vendo anúncio, ou você está pagando de alguma forma. Mas antigamente você estava vendo a música sem pagar ela. Não que eu tenha feito isso na minha vida, nunca teria feito uma coisa dessa. Jamais. Mas vamos supor que você já fez isso já alguma vez. Você sabia que era errado, né? Assim, não tinha... Pô, será que eu ouvi essa música que eu baixei nesse site aqui, musicasgratis.net.xyz.com? Será que é legítima essa forma gratuita que eu baixei? Você sabia que era errado. Você sabia que você estava pirateando aquilo lá e... Você já. Eu nunca fiz isso. Mas... Nunca. Tinha um preço que você pagava que era instalar aquelas barras que vinha, os vírus que vinha junto, as barras no navegador. Você, putz, será que vale a pena? E alguém na família, uma hora ou outra, meteu algum vírus lá, essas porra aí. Mas, pô, pelo menos você não pagou R$1 na música lá, né? Na verdade, na época você nem podia comprar, nem tinha como comprar a música, se for mais old school. Mas, enfim... Música, é engraçado, né? A gente sempre deu esse conceito que, cara, música, por exemplo, uma banda que fez, um artista que fez, eu sei que o certo seria pagar por isso porque é o trabalho da pessoa, né? E podemos estender essa ideia para artista também, só que é engraçado como imagem e arte era tão facilmente replicável, e sim, se você viu uma arte, você não vai falar, puta, não vou olhar porque, cara, não paguei para ver. Então a gente assume que qualquer coisa visual, ela tem que ser gratuita. Quando na verdade, se você tem um artista fazendo alguma coisa, cara, aquilo é o trabalho de uma pessoa independente. Ela não tá cantando, não tá tocando instrumento, mas ela no mínimo tomou um tempo para abrir o Illustrator lá e fazer a arte, cara. O Corel, sabe? Isso é mais velho também. Mas aquilo é um trabalho. E tem muita coisa aqui agora, novamente, ainda falando de NFT de arte, né? Tem muita coisa, cara, que você... Sim, eu não entendo porra nenhuma de arte no sentido convencional, não sou um apreciador de arte, eu comprei um quadro e nada, eu sou bem um cara simples. Mas você bate o olho e fala, cara, que parada foda, que parada... Cara, eu não sei se eu pagaria R$1 milhão, mas eu pagaria alguma coisa pra falar, tipo, porra, tenho na parede de casa, ou eu posso falar que ajudei esse artista de algum jeito. Então eu acho errado a galera partir pra esse extremo de, porra, essa é uma foto que eu salvo lá. Velho, mas é o trabalho de alguém, claro, de qualquer maneira. Então, se a pessoa monetizar aquilo lá, eu acho totalmente correto. E se ela quer cobrar R$1 ou R$1 milhão, velho, se tem uma coisa que a galera de cripto concorda, velho, liberdade das pessoas fazerem o que eles bem entenderem. Sim. Se ela quer vender R$1 milhão, prerrogativa dela. Sou eu que vou falar, não, você não pode porque eu não concordo com isso. Foda-se, cara. O teu trabalho, você cobra quanto você quiser. E tem gente, e sinceramente, eu acho que tem muito artista que acha que fica focando nesse lado ruim das coisas assim, é golpe, é tal troço, porque a pessoa quer se sentir confortável com si mesmo. Eu acho que assim, ela fala, porra, velho, aquele cara lá que eu nem acho bem minha boca as artes que ele faz, esse cara tá fazendo R$1 milhão por mês. É golpe, é pirâmide, é o caralho é quatro, cara. Deve ser. É coisa errada, sempre a gente tem muito essa defesa nossa, né? A gente quer se colocar, tipo, cara, você vê alguém ter sucesso, não é porque a pessoa fez, ou no mínimo ela explorou. Ela, cara, tio é traficante, né? Tem coisa aí, velho.
Então eu acho que, sim, o exagero dos dois lados, cara, eu não concordo. Mas, assim, eu acho que como tem muito mais gente que tá falando mal do que fazendo uns milhões, eu acho importante defender esse ponto. Assim, cara, é o trabalho de alguém e você precifica teu trabalho como você bem entender. Sim. Se o mercado vai pagar, esse é o valor do teu trabalho. Foda-se. Sim, eu acho que eu acho que uma tendência natural de... Acho que tanto da mídia, assim, ela tem uma natureza de focar no lado negativo, principalmente quando é tecnologia. Então você pega toda a tecnologia desde lá de trás, né? Desde os primeiros eletrodomésticos até início da internet e tal. Sempre se dá um Google, é sempre, sei lá, 90-10, assim, a proporção de ruins para boas. Assim. Então, o eletrodoméstico, sempre... os caras brigavam com o eletrodoméstico também? Nossa, tem vários. Eu fiz algumas pesquisas. Para aquele tal de liquidificador, eu posso cortar com uma faca as coisas? Cara, era mais no lado de segurança. Cara, imagine, hoje a gente tá acostumado, né? Mas a nossa casa tá cercada por fios elétricos, então, tipo... Isso é verdade, cara. É um negócio que, tipo, as ruas, tipo, vai se cair um fio de alta tensão na casa... Tipo, tinha charges de pessoas penduradas nos fios de luz, todas eletrocutadas. Cara, era um negócio assim, tipo, era bem... E também teve a corrida do ouro. Tem um TED bem famoso do cara da Amazon, lá esqueci o nome, o Jeff Bezos. Que ele fala, imagina, né, o Jeff Bezos foi um dos caras que mais apanhou em termos de que absurdo, as pessoas, livro, não sei o que, digital e tal. E ele fez esse TED Talk falando sobre a corrida do ouro lá atrás da origem do mercado elétrico, assim. Então tinha esse lado da narrativa e tal, o pessoal falando, muita gente falando, não, nada a ver e tal, né? A gente tem que levar a nossa mente lá para trás, que cara, muita gente, né, esse período da Revolução Industrial, muita gente vindo da parte rural para a cidade, então, tipo assim, não é nada óbvio, assim, né? Você ter uma luz ou ter um eletrodoméstico e tal. E muita gente falando sobre... E aí, do outro lado, a corrida do ouro, que era a galera criando uns negócios para passar roupa, tipo uns trambolho. Cara, tinha de tudo, assim, uns exemplos muito engraçados. Experimentação, né? Experimentação. Umas máquinas de lavar, assim, tipo, com os cabos, até que, tipo, teve uma mulher que teve o cabelo arrancado, uns negócios bizarros, assim, até que os vencedores foram, né, ganhando e tal, e a gente tem nossos eletrônicos aqui bonitinhos e tal, mas é o mesmo fenômeno. E eu acho que tem dois pontos que eu acho que é importante destacar. O primeiro ponto é o lado de a gente precisa... Essas tecnologias, né, o Web3 como um todo, elas estão muito... elas são muito early stages, elas são muito novas ainda. Né? Então elas precisam de desenvolvimento, elas precisam de investimento, elas precisam evoluir ainda. Né? Isso custa dinheiro, e esforço, e engenheiro, e gente pensando, e designers e tal. Então, quando vem essas ondas, né, de financiamento, né, de especulação financeira, a gente não gosta muito, porque isso, sei lá, podia estar indo para ajudar algum projeto social e tal. Mas, cara, esse dinheiro, ele está indo financiar as próximas gerações das tecnologias, né? As próximas iterações. Então, a gente está vendo a primeira versão, né, do que é tanto as plataformas, tipo OpenSea, as plataformas que, né, as ferramentas em torno dessa tecnologia, quanto as próprias use cases ali, né? Tudo uma versão 1.0, tudo meio zoado e tal. E todo esse dinheiro que entra, seja comprando as artes, ou seja, chamando a atenção de investidores que estão, meu Deus, tá meu dinheiro, tá colocando dinheiro nessa indústria, vai servir para que a gente tenha novas versões muito melhores, muito, né, a gente pega a primeira versão do smartphone para agora do iPhone, por exemplo. São muitos bilhões investidos ali para se chegar nisso. Então a gente precisa desse investimento e não é um investimento que torrando, humilhando uma arte. Também, mas, cara,
essas tecnologias, elas vão ajudar, e aí é o segundo ponto que eu queria trazer, a criar um novo modelo de negócio para criadores. Putz, quem é artista pequeno ou músico pequeno, é um cara assim que não consegue viver daquilo. Não é um meio termo assim que você, tipo, eu vou viver, vou ser classe média e tal, eu não vou conseguir ser milionário, putz, que. Não, você não consegue viver daquilo. Infelizmente, boa parte, tem até algumas estatísticas, né, sei lá, também Power Law, a mesma coisa, né, do tipo no Spotify, né, existe lá uma pequena porcentagem dos músicos que ganham, tipo, 90%. Então, tipo, essa tecnologia, ela consegue, pela primeira vez, possibilitar que nichos, né, mais ou menos como o Substack, por assinatura já começou, né, texto por assinaturas, newsletter por assinatura já começou a possibilitar, mas os NFTs possibilitam que criadores consigam criar um nicho ali de uma audiência, uma pequena comunidade de 1.000, 2.000 fãs, 5.000 fãs, e você vender NFTs para essas pessoas, né, da sua arte, de qualquer coisa que você esteja criando, e aquilo ali te sustenta com dignidade, assim, né? Ou você pode até ficar rico e tal, pode crescer, mas se não for o caso, se não for uma lenda, ou você quer ser mais low profile, você vai conseguir viver daquilo que você ama, vendendo seus NFTs. Então é um modelo de negócio totalmente novo para a internet, que é extremamente importante isso, né? E sinceramente, eu acho que para a maior parte das pessoas, cara, o que o Web3 vai mais afetar elas vai ser isso. Assim, a minha visão, velho, mais do que DeFi, mais do que DAO, assim, essas coisas que no futuro vão ficar mais fáceis de usar, então naturalmente vão ser mais permissivas, mas que as pessoas vão sentir, já estão sentindo e vão sentir logo mais, nos próximos anos, mais impacto, justamente isso, essas formas de subsistência e toda uma categoria nova de produtos, né, que antes não existia possibilidade. Então, quão difícil que era vender uma imagem, por exemplo, cara, você vender uma arte digital na internet, velho, se não impossível, extremamente difícil. Versus agora que, no mínimo, mesmo que você não seja, cara, vendendo por 1 milhão, mas, pô, você pode vender por R$100 uma arte que você fez no teu curso de Photoshop, é massa pra caralho. Agora existe uma possibilidade de você tornar escassez, tornar isso, pô, alguém é dono de verdade pelo meu trabalho, pelo esforço. Então, isso que eu acho que as pessoas acabam esquecendo um pouco desse lado, sabe? Você vê os extremos lá, eu vi a lavagem de dinheiro, eu vi o cara que fez milhões, desenhozinho de idiota, de rostinho, velho, mas não pegar os extremos de qualquer história, cara, não dá certo. Então, o ponto que você levantou ali também, acho que é um momento de muita experimentação, né? Tem muita gente tentando coisa diferente, e tem, sim, no próprio mundo do NFT, arte, que novamente, nós estamos quase 1 hora falando sobre isso aí, isso é um pentelésimo das possibilidades, até vamos falar mais algumas aqui na frente, de que dá para fazer com NFT. Nesse mundo já tem tanta coisa diferente, de pegar quais são as artes, então os diferentes grupos de, assim, a Profile Picture, que acho que é um dos mais famosos, o rostinho, se colocar na rede social, versus artes, cara que tem algum tipo de, o cara faz uma arte de distopia, utopia, essas coisas. Como uma parte que eu gosto muito, que essa eu aprecio mais, cara, que tem um lado tecnológico, mas as artes generativas, então pega lá Art Blocks, alguns projetos que, cara, sim, coisa massa pra caralho, que é baseado no próprio código no blockchain, baseado em quando foi feito, as interações das pessoas naquele contrato, aquilo modifica a arte, velho. Eu acho massa pra caralho isso aí, porque é uma obra de arte que ela tem vida assim, quem tá interagindo com ela tá afetando como ela fica. Então, é louco pensar isso, né, cara? Isso é uma coisa que só tecnologias assim que te dão essa capacidade de fazer coisa assim. E alguns desses projetos, não por coincidência também, alguns deles valem milhões. Então, tem tanta coisa acontecendo agora e é muito, sim, cara, vai dar muita coisa errada. Novamente, acho que 99% dos projetos vão valer zero, porque muita coisa não tem fundamento, ou é realmente um cash grab, né? Tenta ganhar dinheiro e foda-se, e tá ótimo, e acabou. Versus essas experimentações que são genuínas, cara, às vezes não dão certo, mas tem uma tentativa realmente de vamos fazer diferente, uma coisa nova, uma categoria nova. E, novamente, estamos falando de arte, cara, que é uma das potenciais infinitas possibilidades que existem realmente nesse mundo de NFTs. Perfeito. Com certeza. Eu acho que mesmo esses projetos mais genuínos, essas tentativas, essas experimentações, elas podem individualmente falhar, mas quando a gente pensa coletivamente como indústria, ela é
um aprendizado coletivo, né? As pessoas estão olhando, tipo, opa, esse cara fez isso, não deu muito certo, mas vou pegar esse insight e vou fazer alguma coisa diferente. Então, essas interações, essas evoluções é o que vai, né? Vai criando as inovações surgem assim, né? De você olhando o que está funcionando, o que não está funcionando, combinando essas coisas, experimentando e gerando que, cara, com certeza vão surgir coisas que a gente nem imagina que vão ser revolucionárias, que vão ajudar muito, seja, mesmo que seja, sei lá, algo mais entretenimento ou algo mais prático, assim, as sociedades. E quem tem interesse por essa parte do Web3, especialmente essa visão de criadores de conteúdo e pessoas que estão fazendo alguma coisa online, e especialmente essa galera que ainda não tem dinheiro suficiente ou que não consegue monetizar o que faz, tem 2 artigos muito bons, um pouco mais antigo que é cara, eu lembro que é do Kaká, mas o nome dele é Kevin Kelly, o 1000 True Fans, que é um pouco mais antigo, nossa, e daí o recente, que é o... cara, esse artigo é bem famoso. E aí tem o 100 True Fans agora, que eu não sei se é do Chris Dixon ou da Li Jin, cara, acho que é da Li Jin, é da Li Jin, né? Tá. Que também, assim, basicamente a mesma ideia aplicada agora esse mundo de Web3 e NFT. Cara, 2 artigos, assim, fenomenais, dá uma lida lá, caso você não pegou esse mundo ainda, mas acho que do Li Jin, velho, acho muito bem explicado, assim. Falei, não, legal, isso faz sentido, não mudei o NFTs agora mais, e novamente, estamos falando de mais NFT, arte, entre aspas, conteúdo. Então, temos bastante coisa pra cobrir aqui ainda, cara, mas massa pra caralho. Acho que alguns pontos, assim, que a gente listou aqui que podem ser sei lá, um bull case pro NFT, né? Por que NFT, colecionáveis digitais e, né, toda essa indústria, ela vai ser uma indústria muito maior em termos financeiros, de adoção e de uso que os seus pares físicos, assim, né? Então, por que lá uma camiseta do Michael Jordan, ou sei lá, movimenta, né, uma certa quantidade de dinheiro e tem uma indústria em torno, né, desses colecionáveis, dessas artes e tal, mas por que o digital vai ser muito, muito maior? A gente pode já ter uma ideia que é basicamente reflexo de toda a economia digital, mas acho que é legal a gente pontuar alguns e exemplificar o porquê que essas propriedades, né, dos NFTs vão resultar num mercado gigante, né? Boa. Então, acho que... Você falando antes das características, uma última coisa seria bom para quem está por fora mesmo e quer saber alguns projetos que são, digamos, os projetos mais em voga, né, cara? Acho que dá para listar eu diria 4 projetos aqui, cara. Nós listamos, acho que faltou um cara aqui que merece uma vamos falar 5 então, tá? Acho que 5 menções honrosas. Então, o CryptoPunks, diria que é o OG de NFTs aí, esse NFT mais de arte, né? Então, esse é um que, se eu pudesse investir, investiria, porque acho que tem um cunho histórico muito legal. Ele, cara, basicamente assim, é o avô dos NFTs da forma como a gente conhece hoje em dia. Não lembro qual que é a data do CryptoPunks, mas imagino também 2016, 2017, nessa faixa aí. Seguindo em termos de tempo, cara, um que eu nunca me ouvi, mas todo mundo que entra no mundo Ethereum, uma hora ou outra vai ter contato com o CryptoKitties, né? Que foi, diria, o primeiro, assim, jogo NFT, por mais que é limitado que como é jogo, mas de certa forma é o jogo. Teve uma crise de consumo de gás do Ethereum em 2017 por causa do CryptoKitties, então a rede sofreu por causa de uma aplicação, porque na época estava uma febre. Perdeu muito valor hoje em dia, eu diria, em termos de espaço, mas tem esse cunho histórico. O Bored Apes, acho que você pode falar um pouquinho aí, já. O Bored Apes também é um projeto que acho que foi uma nova geração aí, né, de NFTs. Ele tem um visual mais 3D e tal. Inclusive, eles compraram, né, a empresa do Bored Apes comprou o CryptoPunks. Então, Yuga Labs. É um negócio
para essa indústria é um negócio eu não esperava. Assim, os caras realmente foram com tudo. Assim. E é um projeto que bombou e eles conseguiram ter uma estratégia de atrair muito alguns famosos. Então a estratégia não foi por acaso, né? Os caras eles criaram a coleção e desde lá teve muita gente falando sobre a estratégia, né, de marketing deles foi muito boa. Neymar comprou, a Madonna comprou agora, tem vários outros famosos que tem também. Então é o projeto mais quente aí dos NFTs, por isso que vale milhões, né, de reais, né? Outros dois casos que eu ia falar ali, cara, ou tem o Azuki também, mas o Azuki em si eu nunca me entrei muito, mas eu sei que também em termos de volume, eu acho que o volume essa semana passou o Bored Apes, então bastante dinheiro lá. E o conteúdo do Top Shot também, que eu acho que merece uma menção honrosa, porque que todos esses projetos aqui são tudo Ethereum, né? Lá é o Flow, que é uma blockchain totalmente separada, que é da galera do Dapper Labs, que na verdade o Dapper Labs é a mesma empresa que fez o CryptoKitties, né? Então, como foram os primeiros, foram os caras também que ajudaram foram chamados por muitas empresas grandes, como a NBA mesmo, e outros de esporte, para fazer esses NFTs. Então, acho que esses projetos ajudaram a cimentar assim, projetos de qualidade para NFT. Mas essa lista aqui, se fosse listar não só os projetos top, mas projetos que tipo, tem algum volume, cara, dá pra passar meia hora só lendo o nome dos projetos. Infinito, e se fosse incluir os projetos que não deram certo, não deram dinheiro, cara, eu vou passar uma vida inteira aqui lendo todas as variações da palavra cripto com algum animal. Cripto penguin, cripto blá, 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 ou alguma coisa escrito errado, assim, cara. Ou variações de ape também, né? Isso, variações de macaco, bicho. Puta, velho. Joga 2 dados, o cara vê qual lado que dá e você criou uma coleção de macaco aí. Macacos. Porra, sei lá, cara. Macacos líquidos, velho. Você vai achar lá alguma coisa. Liquid Monkeys, alguma merda assim. Cara, você procura agora, cara. A gente vai procurar Liquid Monkeys aqui. Acho que vai ser Liquid Monkeys NFT. Ia ser épico se tivesse. Puta, cara. Velho, não achei. Moçada, tá aí o nome da próxima coleção de vocês. Fiquem à vontade aí. Liquid Ape. Liquid Ape tem? Tem. Mas não é o nome de uma coleção, é o nome de um NFT. Deixa eu ver. Ó, pior que é mesmo, cara. Sensacional. Mas enfim, então esse é um bastante cool, né? Mas bora lá. Essas emoções honrosas nossas sobre coleções de arte NFT. Sensacional. Teve um projetinho, acho que também até para fechar esses, que são dos... que deu um buzz legal aí, o dos Invisible Friends. Ah, legal. Uhum. Invisible Friends. Fizeram bastante buzz e tal. E é uma coleçãozinha legal, assim, são personagens invisíveis que só aparecem os acessórios, eles caminhando, assim, né? Eles têm esse... Eu vi uma entrevista com o dono, assim, o criador, assim, um cara que estuda movimentos gráficos, assim, muito tempo, assim, então o cara já tinha essa pira por movimentos de desenho, assim, né? De personagens caminhando, assim, então ele fez essa coleção Invisible Friends, que é um monte de bonequinho caminhando. Então, se você quiser ter na sua coleção um bonequinho invisível caminhando, você pode ir lá digitar no Google Invisible Friends e pagar lá as milhares de reais. O price tá 6,25 Ether, cara. Então dá aí, vamos lá, vai uns $18 mil, hein? Tá real, acessível. alguns vários, quase $90 mil aí. Tá Fiquem à vontade, galera. Fiquem à vontade. Venda um apartamento, compra um NFT. Isso. Eu ia comprar, mas eu vou deixar pro pessoal que tá em casa ouvindo aí. Não acabar com vocês, né? Saber que eu comprei ao vivo aqui. Então, beleza. Mas, tirando esses detalhes aí já, então, algumas coisas, cara, que eu acho legal. Até, isso não entrou na menção rosa, mas que eu acho legal e um dos pontos que a gente vai falar sobre. Que até pulando aqui pro último ponto, mas acho que a ordem não importa muito. Sobre composabilidade, cara. A gente fala muito desse termo composabilidade quando a gente fala do Web3, né? Então, para quem não viu nenhum outro podcast nosso, a primeira coisa é o que você está fazendo com a tua vida que você não está vendo esses podcasts maravilhosos, com essas vozes de seda do rádio brasileiro. Mas composabilidade, nós comentamos que o Web3 te dá uma oferta de você ser dono de ativos e você poder
colocar e mexer esses ativos em vários lugares diferentes, né? Ou seja, mexer para cá, mexer para lá, tirar de algum lugar, mas inclusive desses ativos, eles interagirem um com o outro de certa forma. Então, você não tem mais como a gente comentou outro dia sobre um servidor, uma API do Facebook fechado lá, eles têm os dados e você não consegue ler os dados porque eles não querem que você leia. Agora nós temos um mundo onde informações são muito mais abertas, né? Ou então, até consegue ler, né? Por exemplo, de Facebook, os caras têm API lá, você consegue acessar, enfim, os caras abriram lá, mas você não tem a garantia que aquilo ali é neutro e que não vai mudar. Né? Você depende da confiança de um terceiro, que tipo, o Zuckerberg um dia levantou meio de mau humor, falando, não, corta todo o acesso, não é tão simples assim, mas você depende da confiança de um terceiro. Mas poderia, né? Poderia. O cara mudou a estratégia de negócio, não tá fazendo mais sentido abrir os dados dele, ele vai lá e fecha e é isso. E agora nós estamos em um mundo onde as informações elas são muito mais abertas a ponto que assim, você não consegue nem esconder essas informações, né? Então, um projetinho que foi lançado no ano passado foi o Lootbox. Então, você conhece o Lootbox? Lootbox, não. Loot Loot, sim. Uhum. Cara, como que em português loot, porra, enfim, cara, caixa de tesouro, vamos chamar assim, porque a tradução tá meio bosta. Mas o que era? Era um NFT basicamente, sim, que cada NFT, você abria ele, você adquiria ele, e ele tinha uma lista de itens, assim, tipo, cara, sei lá, capa, faca, capacete e escudo, vamos supor lá. E era só isso, velho, tipo, a ideia do NFT era só isso, quais itens que você adquiriu quando você acabou adquirindo aquele NFT. Daí você pensa, velho, tá, grandes boss. Mas que foi um sucesso por si só, que foi uma parada meio diferente. Mas olha que legal daí. Então teve gente que construiu jogos em cima disso. Significando que pessoas que não tinham nada a ver com esse projeto, não eram os donos desse projeto original nem nada, mas pessoas construíram projetos que linkavam o joguinho deles, os NFTs daquele joguinho, com os NFTs do Lootbox. Significando que o teu personagem no joguinho, ele tinha os itens, os atributos que ele tinha nesse projeto. Então, tipo, se você era dono do NFT que tinha lá o capacete, escudo, blá blá blá, lá naquele joguinho você ganhava o capacete, escudo e blá blá blá. E cara, nada impede agora você se conectar a qualquer coisa. Cara, um jogo lá que o cara que é dono de um board aí, por exemplo, ele pode ser um macaco no jogo. E cara, sem sombra de dúvida, assim, a base do metaverso é isso, né? Você tem uns NFTs que representam alguma coisa pra você nesse novo mundo aí que a galera gosta de falar. Mas, assim, essa composabilidade e essa permissividade de projetos separados poderem conversar um com o outro, ler as informações e você poder movimentar os seus ativos para lugares diferentes, isso, é a base do Web3 e NFT está intimamente relacionado com isso. Então, por isso que é uma coisa, a tecnologia se acho massa pra caralho e acho que não tem muita discussão sobre a tecnologia ser massa. Sim. Não, quando vão surgindo esses casos de uso muito claros, assim, né, do tipo, uma empresa foi lá, desenhou, fez toda essa série de cards lá com esses itens e tal, colocou para venda, que literalmente era uma série de textos, não tinha nenhuma arte, não tinha nenhum gráfico envolvido, era texto, o texto com os itens e teve, né, um boom grande e tal, o pessoal comprou, daí passou um tempo já começaram a criar, desenhar os primeiros itens e tal, e aí nada impede, um criou um capacete, outro criou um diferente, e aí é mercado, o cara que criar o melhor ambiente vai vencer, ou eles vão ter algum tipo de comunicação entre eles, sei lá, pode vir um terceiro e criar uma exchange para e a criatividade é ilimitada, mas tudo isso por causa que é um ambiente neutro, né? Eu posso até criar aqui um app que é uma rede social que só o pessoal do Loot pode entrar. Também, mesma coisa. Então, essa é a diferença, né? Pô, máscara. E essa acho que tem composibilidade, a gente já falou algumas vezes, mas pra mim é uma das paradas mais massas que existem no mundo Web3 como um todo, assim, essa abertura de informação que ao mesmo tempo não revela nada sobre você, mas ao mesmo tempo quando se quer que isso se conecte essas informações com outros lugares, nada impede que essas informações que você queira que apareçam lá. Então, pra mim, isso é foda demais, cara. Mas acho que seguindo os pontos aqui, cara, e assim, e agora falando um pouco mais desse NFT, tirando um pouco esse foco de arte, acho que falando um pouco mais da utilidade,
pouco mais genérica dele, né? Falando sobre um recurso que introduz escassez de alguma forma. E aí, quando fala de escassez, muita gente, quando fala assim, introduzir escassez digital parece um troço errado, né? Por que as pessoas têm que ter menos, se é uma coisa que não tem custo produzir mais? Mas pensa em casos, o NFT é super importante para você rastrear alguma coisa. Então, um dos casos mais clássicos que você pensa no NFT justamente é coisas que têm algum limite no mundo real. Então, podemos pegar exemplo que sempre dá, é um bom exemplo. Ingresso de alguma coisa, então ingresso de cinema. Sim, nada impede de se imprimir 20 milhões de ingressos, mas tem uma razão que você não sai dando por aí, mostrando por aí, porque você tem um objetivo, um fim lucrativo aquilo lá, né? Ou, por exemplo, os clássicos exemplos de NFT, que é um dos mais usados já há vários anos, né? Que é rastreabilidade de cadeia de insumos. Então, seja para uma entrega, seja para... Cara, indústria de diamante, sempre dou esse exemplo. A indústria de diamante há muito tempo já usa NFTs para rastreio de diamantes, né? Então, saber de qual mina saiu, como que saiu, quando saiu, quem que deu autorização para sair, quem que transportou, quem que, lá, eu não conheço os termos do mundo de diamantes, mas, sei lá, lapidou até chegar, cara, na loja e chegar até você. Colecionador de diamantes, é isso que eu tô me pagando de leigo aqui, porque eu não quero, agora, sabe, além dos meus vários NFTs, minha coleção de diamantes tá ali no painel falso de trás. Mas, cara, enfim... Pensa nessas cadeias que justamente você quer fazer uma relação entre um ativo digital, aquele ativo digital versus uma coisa que naturalmente no mundo real as coisas são escassas, né? Então, aplicação extremamente válida e só vejo crescendo nos próximos anos com NFT. Eu acho que tem vários exemplos aí de NFTs que não são arte, né? Que a gente pode se aprofundar. Mas eu acho que valeria a pena a gente deixar para um próximo episódio. O que você acha? Um próximo episódio? Eu aceito. Mais um dia para conversar sobre o Web3, eu aceito já. E falar sobre NFTs e sobre NFTs. Tem um monte de inovação, Web3. Tem um monte de propriedades que vão muito além de arte, dessa parte de colecionável, que, na minha opinião, é onde vai estar o maior impacto, a gente vai sentir mais impacto. Talvez eu não sou artista, então provavelmente por causa disso, mas que eu acho que são interessantes e vai fazer as pessoas entenderem mais como que aquilo ali, aquela tecnologia por trás, daqueles macaquinhos lá que a gente fica vendo nos NFTs, como que aquilo ali vai impactar de fato, né, na vida profissional, né, será que um NFT vai ser um currículo, será que um NFT vai ser um certificado de um curso, e assim uma série de outras aplicações, né? Então acho que no próximo episódio que inclusive já estão rodando por aí, cara. Vamos trazer esses exemplos também, que a galera já vai ficar de cara de ser, puta, NFT serve para isso também? Serve. Tem muita coisa, cara, em muitos lugares que estão precisando muito disso aí, que já temos exemplos rodando. Perfeito. Então é isso, acho que por uma primeira parte já entendemos que NFT não é arte, né? Só um use case. Já tem, mesmo assim, é extremamente importante, né? Uma indústria crescente e é só o começo. Acho que muito ainda tá gatinhando, engatinhando. Esse tá por ver. Então, episódio que vem falaremos mais sobre o mundo NFTs e talvez o que nós consideramos de NFT 2.0, será que podemos chamar assim? Bem, descubra no próximo episódio. Já, aquele grande e delicioso abraço. Isso aí, valeu, Ricardão. Até mais. Valeu, tchau. Tchau, tchau.